Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje iniciamos mais uma semana, segunda-feira, 21 de setembro, neste mês da Bíblia, mês da Palavra do Senhor, mês em que nós somos convidados a nos dedicar mais ainda à Palavra de Deus. Hoje, 21, segunda-feira, é dia da árvore, dia da agricultura, dia do rádio, do radialista e dia internacional da paz instituído pela ONU. E os santos de hoje são Jonas e São Mateus, o apóstolo. Nós vamos refletir o evangelho de São Mateus e hoje também é dia de São Mateus, o apóstolo e evangelista. Mateus é um do grupo dos 12 que Jesus formou durante seu ministério público. Ele aparece em todos os 4 elencos com o nome dos 12. Lá em Mateus 10, do 2 ao 4, Marcos 3, do 16 ao 19, Lucas 6, do 14 ao 16 e Atos 1, 13. O chamamento de Mateus se encontra em Mateus 9, 9. Por esse relato, sabe-se que no momento de sua vocação, Mateus atuava como cobrador de impostos. Nas narrações paralelas, Marcos 2, 3, do 13 ao 14, Lucas 5, do 27 ao 28, o cobrador de impostos tem o nome de Levi, filho ou irmão de Alfeu, segundo o Evangelho de Marcos. O uso de nomes diferentes nessa passagem relata as passagens paralelas, deu origem, então, a um longo debate sobre a possibilidade de Mateus e Levi serem a mesma pessoa. A ausência de Levi na lista de Marcos e Lucas, no ato também dos apóstolos, bem como no próprio Mateus, levou alguns a suporem 2 pessoas. A maioria, porém, dos intérpretes pensa que Mateus e Levi sejam um nome duplo, como Simão e Pedro, ou Saulo e Paulo, ou Silas e Silvano, referindo-se, portanto, à mesma pessoa. Se os 2 nomes se referissem às mesmas pessoas, Mateus seria então o filho ou irmão de Alfeu. Portanto, e talvez o irmão daquele Tiago, não o irmão de João, o filho de Zebedeu, que também é um dos 12. Então, segundo a tradição, Mateus, esse apóstolo, evangelista, cobrador de impostos, é um do grupo dos 12, que é lembrado hoje como santo do dia. Então, peçamos que São Mateus rogue por nós, interceda por nós, junto a Deus, nosso Pai. Vamos escutar o evangelho de hoje, de São Mateus 9, do 9 ao 13, que diz: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é formado por 2 partes, 2 pequenas perícopes. A primeira é o chamamento de Mateus, no versículo 9. E a segunda é a refeição de Jesus à mesa com os cobradores de impostos e pecadores, do 10 ao 13. Os 2 fatos estão coligados e mostram a atitude de Jesus em relação aos excluídos, ao mesmo tempo que coloca a importância das pessoas acima das leis e dos ritos. Jesus viu um homem. A iniciativa é de Jesus que ver. Ver é um verbo importante na Bíblia. Quem vê está atento, preocupa-se com as situações da vida, ao contrário daqueles que só veem o que querem, ou pior, não querem ver. Jesus vê um homem, símbolo da humanidade inteira. O nome significa, Mateus significa dom do Senhor. Matatias, do hebraico, né?
Ele é um dos 12 apóstolos. É o mesmo Levi, lá de Lucas 5, 27, como nós lembramos agora há pouco. Sentado na coletoria de impostos, diz o Evangelho. Enquanto Jesus está se movimentando, Mateus está sentado, parado. E os outros é que precisam ir até ele. Jesus o chama para com uma única palavra e para um serviço extraordinário, a missão do Evangelho. Segue-me. É como se dissesse, mexa-se, saia daí, coloque-se em movimento. Um pouco antes, lá no capítulo 9, do 1 ao 8, Jesus fizera algo parecido com o paralítico. Ordenou que ele se levantasse e o paralítico levantou-se. Mateus também precisa sair da sua paralisia. Talvez muitos de nós estejamos nesta paralisia, sentados, acomodados, sem nos movimentar, sem fazer algo pelo reino ou, consequentemente, pelos irmãos e irmãs. O chamado produz efeito. Mateus deixa a sua barca e coloca-se como discípulo no seguimento de Jesus. Agora ele precisa movimentar-se e sair daquela situação cômoda de estar sentado. E logo prepara o banquete para Jesus e seus seguidores. Jesus estava à mesa em casa de Mateus. Jesus rompe preconceitos, aceita o convite e entra na casa de um pecador público. A refeição era um momento importante na cultura judaica e também deveria ser na nossa, ainda hoje cultivada. Afinal de contas, é de uma refeição que se inicia o rito litúrgico para nós cristãos católicos mais importante de nossa oração, que é a Eucaristia. Então Jesus estava sentado à mesa para a refeição na casa desse cobrador de imposto. Não só para alimentar-se, mas uma ocasião para ensinamentos. Senta-se à mesa para ensinar, porque sentar-se à mesa é demonstrar essa intimidade e é a expressão de amizade, pois coloca as pessoas no mesmo nível. Assim Jesus reestabelece a amizade dos pecadores com os 12, com o grupo dos 12 que ele está formando. Cobradores de impostos e pecadores. Os cobradores de impostos, os publicanos, não eram bem vistos pela população. Ninguém gostava de cobradores de contas, de impostos, assim como hoje. Os publicanos eram odiados porque recolhiam os impostos para o império opressor, os romanos. E porque geralmente cobravam a mais, isto é, cobravam além do estabelecido. Os pecadores eram todas as pessoas consideradas impuras que não cumpriam a lei. O termo fariseu significa separado. Os fariseus eram um grupo de cerca de 7.000 pessoas na época de Jesus. Precisavam jejuar 2 vezes por semana, gostavam de estar nas praças para mostrar que eram justos. Sua religião é exterior, gostavam de serem vistos por aquilo que fazem, não por aquilo que vivem, que é o interior, o viver. Vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores, é a acusação que fazem. Os fariseus acusam Jesus de comer com as pessoas impuras. Segundo eles, um mestre deve dar sinais externos de sua religiosidade, isto é, não se misturar com os pecadores. Não é o mestre que deve descer ao nível dos pecadores, mas estes devem tornar-se como mestre. É assim que pensam os fariseus. Jesus, no entanto, pensa diferente. Jesus usa a metáfora do médico que vai em busca dos doentes. Quem está com saúde não precisa do médico. Assim também a preocupação de Jesus não é com os justos, mas com os pecadores que mais precisam de Jesus. Jesus revela-se assim como médico de corpos e de alma, que quer salvar as pessoas na sua totalidade. Não só as feridas externas, mas também os preconceitos, exclusões, que infelizmente a religião, ou tantas religiões causaram e ainda causarão quando as religiões forem apenas fruto do homem e não complemento de Deus na vida dos seres humanos. Quero misericórdia, não sacrifício, que Jesus diz. Diante dos mestres da lei,
Jesus utiliza um texto bíblico do profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 6 de Oséias, para mostrar que também conhece e segue a palavra de Deus. Agindo assim, Jesus integra as pessoas na comunidade da amizade com Deus. Jesus não quer abolir o culto, mas dar-lhe o seu devido sentido. Não pode ser somente os ritos externos que excluem, mas de práticas que curam e libertam as pessoas. Hoje, na igreja não faltam os novos fariseus, que se apegam ao tradicionalismo, a vestes e ritos ultrapassados e esquecem o mais importante, que é o amor ao próximo. Com a sua prática, Jesus mostra que Deus não quer presentes ou ofertas, nenhuma religião com paciência exterior, baseada em ritos, regras, obrigações e deveres com Deus, enquanto esquece o relacionamento com o próximo. E isso serve para os discípulos que o seguem. Eles devem aprender na escola da misericórdia, pois Jesus age com misericórdia para revelar o dom de Deus, que é misericórdia. Portanto, nessa misericórdia do Senhor, peçamos a sua compreensão e o seu amor para que nós sejamos irmãos verdadeiramente e sirvamos a Ele através da vivência do Evangelho e da acolhida fraternal dos nossos irmãos. Tenha um dia abençoado. Lembre que às 18 horas temos a missa aqui na Praça João 23. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.